A base do governo Lula acionaram a Procuradoria-Geral da República para apurar a atuação do senador e pré-candidato à presidência, o Flávio Bolsonaro, lá nos Estados Unidos. O documento alega que o Flávio cometeu atentado à soberania nacional. A medida vem depois que o governo norte-americano anunciou a classificação das facções PCC e Comando Vermelho como grupos terroristas, 2 dias depois de Donald Trump receber ali o Flávio Bolsonaro. A Marília Ribeiro está aqui de volta com a gente para falar mais sobre esse documento enviado à PGR. Marília. Vamos lá, Nath. Bom dia, Gabriel, a todos que nos acompanham novamente. É isso, são aí as consequências ainda, né, da viagem feita pelo senador e pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, a Washington, onde ele se encontrou com o presidente norte-americano Donald Trump e também com o secretário da Casa Branca, Marco Rubio. E aí nós vimos, então, as consequências disso acontecendo. Na última quinta-feira, os Estados Unidos classificou as facções criminosas, como o PCC e o Comando Vermelho, como organizações terroristas. Agora, o governo federal tenta reagir a isso. E por parte ali do Congresso Nacional, nós temos também ali reações, como, por exemplo, essa que você acabou de citar, que é ali os partidos, o PSOL e o Rede Sustentabilidade, que pedem que a Procuradoria-Geral da República investigue o senador Flávio Bolsonaro. De acordo com esse pedido, ele teria atentado contra a soberania do Brasil ao pedir ao governo americano a classificação das facções como organizações terroristas. A equipe do senador Flávio Bolsonaro acabou também se posicionando a respeito desse requerimento que foi protocolado pelo PSOL e pela Rede. E eles disseram o seguinte, que a representação é mais uma demonstração de que a esquerda brasileira tentou utilizar o poder judiciário como extensão de seu projeto político. Além disso, a nota continua dizendo o seguinte, que é inaceitável que enquanto o Brasil sofre sob o domínio de facções criminosas, parlamentares se mobilizem para criminalizar o esforço de buscar cooperação internacional contra o terrorismo. Essa nota foi enviada ao Metrópolis e foi assinada pelo senador, líder da oposição e também coordenador da pré-campanha de Flávio Bolsonaro, o senador Rogério Marinho. Nath. Perfeito, Marília. Mas a gente tem também... com a Marília, a reação, né? A Marília trouxe já os detalhes dessa reação toda de todo mundo, né? De todos os lados em relação ao CV e ao PCC, essa história toda do Flávio Bolsonaro. Voltar aqui a falar com o Bus sobre isso, o Bus. E além do Bus, eu também vou chamar o Alan Fernandes, que é associado do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, para conversar com a gente sobre os impactos dessa classificação do PCC e do CV na vida das famílias que convivem diariamente com as facções. Muito bom dia, Alan. A gente trouxe na semana passada já algumas análises sobre essa questão toda, dessa novidade vinda dos Estados Unidos. Tem, inclusive, expectativa de novas sanções virem mais para frente. Está, portanto, tentando entender tudo o que significa isso, principalmente para as comunidades, para as pessoas que vivem sob o comando do Comando Vermelho e do PCC. Então, acho que é muito interessante de começar a ouvir de você, Alan, o que vocês do Fórum têm pensado sobre essa que era uma expectativa, mas que com a ida do Flávio Bolsonaro aos Estados Unidos tornou-se realidade. Bom dia. Bom dia, Natália. Bom dia, Bus. Acho que, Natália, primeiro é preciso entender que o movimento norte-americano é um movimento que visa contemplar os interesses daquele país. Então, acho que tem os brasileiros que se enganam em achar que os Estados Unidos serão redentores de alguma situação interna aqui. A decisão norte-americana visa atender os interesses dos americanos. Razão pela qual eu acredito que, voltando à sua pergunta, o dia a dia da população que se vê aí acossada pelo crime organizado não vai se alterar do dia para a noite com alguma medida eventualmente implementada pelo governo americano a partir dessa decisão. Então, acredito que as pessoas têm que ter mais clareza e tranquilidade também. Eu vejo que muitas pessoas estão bastante amedrontadas por essa decisão, mas eu acredito que elas não vão
num curto prazo, trazer quaisquer impactos às pessoas, como você me perguntou. Alan, antes de passar para o Bus, queria lembrar de algumas das análises que a gente viu na semana passada, de gente que cobre Polícia Federal, que cobre essas grandes operações que acontecem já aqui no Brasil. A gente tem a Carbono Oculto, por exemplo, que tenta seguir o dinheiro ali do PCC e conseguir esse sufocamento, né, financeiro que é quase uma unanimidade na opinião aí de quem analisa isso tudo, de que esse é o principal caminho para conseguir combater essas facções, é sufocar o dinheiro, o financiamento. Mas os nossos repórteres que cobrem isso conversaram com diversos figuras da polícia importantes, da Polícia Federal, do Ministério Público também, de quem faz essas investigações todas, e que quando era uma expectativa já tinha um temor, e que agora que tornou-se realidade, o temor fica reforçado, do medo deles das investigações, principalmente em relação às cooperações internacionais, que isso seja bastante prejudicado. Também acho que é importante de ouvir você, do fórum, sobre a opinião de vocês, a análise de vocês em relação a isso. Se a cooperação, por exemplo, Brasil e Estados Unidos é prejudicada com essa novidade. Acredito que sim, Natália. Acredito que sim, porque internamente, ao burocracia norte-americana, o assunto sai da esfera essencialmente policial para passar para a defesa nacional. Então, isso mudam as agências que atuam sobre esse assunto. Na medida que esse deslocamento de competência interna do governo americano, os tratados que vinham sendo levados a efeito para o Brasil e Estados Unidos, especialmente o DEA, que cuida da política de drogas americana, perde força. E essa questão passa para a CIA, que não tem exatamente convênios ou acordos ou conversas com o governo brasileiro. Então, sim, essa decisão americana pode esvaziar as ações já levadas a efeito para o Brasil e Estados Unidos, porque a competência passa para outra esfera de governo, outra área de competência do governo norte-americano, e outras ações podem ser adotadas a partir de então. A palavra para o Gabriel Bus. Bom dia, Alan. Prazer ter você aqui. Gostaria de entender como que a gente percebe isso na população, porque, embora haja um medo generalizado da população, percebeu-se dos dias para cá que o efeito que a oposição esperava não foi o melhor possível, porque a avaliação que se tinha era de que isso ia pegar muito o governo, né, de mãos atadas, porque falar contra essa classificação poderia ser um problema. E o que a gente viu, pelo menos até agora, vai precisar observar as pesquisas daqui em diante, é que o efeito não foi imediato, né? Porque a avaliação que se tinha na oposição era de que faria esse discurso, os Estados Unidos classificaria, e a população automaticamente apoiaria essa medida, o que a gente não está vendo na prática, pelo menos até aqui. A gente percebe que as pessoas ficaram meio sem entender o que isso na prática vai significar. Isso se dá muito por conta de que há uma grande reticência hoje, uma resistência, a palavra correta, aos movimentos que os Estados Unidos está dando, todas as vezes porque a gente percebe que atualmente você tem um governo norte-americano que muda de posição muito rapidamente, que também é um governo instável em relação a decisões, né? Bus, eu penso o seguinte, com essa decisão norte-americana, o efeito junto às pessoas, os cidadãos, foi o seguinte: puxa vida, nós temos, segundo essa leitura, grupos terroristas atuando no Brasil, que nunca existiu. E levando um medo por essa rotulação. E também acredito que as pessoas ficaram impactadas pelas cenas que aconteceram na América Central, dos Estados Unidos, lançando bombas em cima de barcos. E algumas charges eu vi circulando em algumas redes, mostrando um bombardeio americano em populações brasileiras.
O que eu quero dizer é que essa medida, ou pelo menos como ela chegou até a população, me parece que está causando mais medo do que essencialmente segurança. É uma situação muito inédita no Brasil, eu repito, a possibilidade de termos organizações que atuam aqui serem consideradas terroristas. Então, essa rotulação já traz o pânico. E mais essa possibilidade de uma intervenção militar, possibilidade essa que, digo, acho remotíssima, mas, enfim, cria-se no imaginário popular que você pode ter caças norte-americanos jogando artefatos aqui no território brasileiro. Então, acredito que essa construção tenha impactado no sentido oposto ao que a oposição queria, no sentido de trazer mais medo do que insegurança à população. Obviamente, estamos falando em termos de conjecturas, é preciso avaliar corretamente quais os impactos, qual a influência disso para o eleitorado. Mas eu acredito que, como você mesmo disse, Bus, o efeito está sendo paradoxal, está sendo o oposto. Falando de eleitorado, Bus e Alan, queria trazer um recorte sobre o assunto Trump e Bolsonaro da pesquisa Real Time Big Data de hoje. A gente antes trouxe das intenções de voto e agora tem também um recorte sobre essa relação. O encontro entre Flávio e Trump é visto como neutro por 42% desses entrevistados. Foram 2.000 brasileiros em todas as regiões brasileiras, com a maior parte ali dos entrevistados no Sudeste. De acordo com a pesquisa divulgada nesta segunda-feira, 29% avaliaram o encontro de forma positiva e 29% de forma negativa. O que reforça bastante assim de cara é a polarização do Brasil, das pessoas defendendo os seus dois lados, ou Lula ou Bolsonaro. De acordo com a pesquisa Real Time Big Data, divulgada nesta segunda-feira, 42% dos entrevistados avaliam de forma neutra o encontro entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o senador Flávio Bolsonaro. Já 29% consideram o encontro positivo, enquanto outros 29% têm avaliação negativa. Os entrevistados responderam a seguinte pergunta: o que o senhor ou a senhora achou do encontro entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e Flávio Bolsonaro? E aí, 42% foram neutros, 29% pensaram que é um encontro positivo e 29% que é uma situação negativa. A sondagem foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral com as 2.000 pessoas que já tinham sido ouvidas em relação ali àqueles outros recortes. Trazendo para cá o Alan e Bus, porque é isso, né? O Alan já estava trazendo um pouco sobre esse entendimento do eleitorado brasileiro e a questão da segurança pública é das questões mais importantes que a gente vê de todos esses recortes de pesquisas, de todas essas instituições, de que o brasileiro está muito focado na segurança pública. Então, o encontro do Flávio com o Trump tinha uma expectativa de de ser um capital político para o Flávio Bolsonaro. O que a gente vê nesse recorte é que, para boa parte dos entrevistados, ou foi ruim ou foi neutro. E a coisa positiva ali, no fim das contas, não ajuda muito o Flávio Bolsonaro. E mais também, né, o Alan, a partir daquilo, o Flávio fez todo um discurso de que tinha falado mesmo sobre Comando Vermelho, sobre PCC, que os Estados Unidos queriam realmente ir para frente com a ideia dos grupos terroristas. E, coincidentemente ou não, isso avançou. Né? A Casa Branca não falou que, graças às conversas com o Flávio Bolsonaro, a gente enxergou que realmente precisava fazer isso e a gente fez. Mas aconteceu, coincidentemente ou não. Isso pode, a longo prazo, ser um capital político de tudo que vocês acompanham, também das pesquisas eleitorais, do interesse da população sobre a segurança pública? Eu acredito que isso vai depender muito de como se implementar as medidas americanas. A priori, eu acredito que isso não vai ser capitalizado pelo candidato, porque ainda que sejam levadas a efeito algumas medidas pelo governo americano, elas não vão ter impactos sensíveis, diretos para o eleitorado.
Então, eu acredito, isso é uma hipótese, que, tirando esses primeiros momentos desse anúncio, em que eventualmente o candidato possa trazer como dividendos políticos, eu acredito que isso não se vai fazer ao longo do tempo. Muito embora, né, nós nunca saibamos quais são exatamente as medidas que o governo americano esteja pensando para o Brasil. Ainda que, aí isso é uma crença minha, como já disse, não existirão medidas de intervenção, de atuação em território brasileiro, pelo menos não no grau visto junto ao Mar do Caribe, né, em que barcos foram bombardeados. Eu acredito, Natália, que, enfim, expandindo a discussão, que o principal impacto vai ser no sistema financeiro. E aí talvez tenhamos uma repercussão não prevista pelo candidato da direita, porque uma coisa que foi muito pouco observada, no dia do anúncio do norte-americano, a Bolsa de São Paulo estava operando com queda de 1,28%. Acredito com muito em decorrência dessa decisão. Então, talvez nós tenhamos movimentos aí que contrariam algumas expectativas de grupos mais alinhados à direita. Desculpa, eu fugi um pouco da sua pergunta, mas eu acho que era interessante trazer isso aí. Alan, acho que não fugiu. Acho que foi muito importante, porque a gente viu que o tarifaço mesmo, né, naquele momento do tarifaço, que foi ruim para os dois países, para o brasileiro e também para o americano, e mesmo naquele momento, a direita bolsonarista seguia defendendo o presidente Donald Trump, que naquele momento era um algoz brasileiro. E mesmo assim eles defenderam. Então agora também tem essa expectativa de entender se isso tudo vai se refletir de forma ruim para o brasileiro e se mesmo assim Flávio Bolsonaro e todo o grupo dele se eles todos vão continuar reforçando, defendendo o presidente Donald Trump e tudo mais, mesmo que possa trazer essa relação consequências negativas aqui para o brasileiro. Alan Fernandes, do Fórum de Segurança Pública, também Gabriel Bus, nosso coordenador de política, estiveram aqui com a gente também para falar sobre esse assunto tão importante lá da semana passada e que a gente certamente vai voltar a falar muito ainda. Alan, muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Bom dia, Natália. Bom dia, Bus. Bom dia aos ouvintes e espectadores. Valeu.